Começa agora mais um Comprar e Vender, nessa quinta-feira, dia 30 de agosto. Tem hoje aqui comigo Xin Lai e Pedro Gaudi, analistas da Upside Investor. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, a proximidade da decisão do impeachment está aí, né? A gente hoje está transmitindo, ontem e hoje, né? Transmitindo o dia inteiro ao vivo aqui na Infomoney a plenária no Senado. E, bom, com essa decisão tão próxima, qual que é o cenário para a Bolsa? O que a gente pode esperar da Bovespa nos próximos dias com essa decisão agora, né? Bom, eu acho que o mercado ele espera o impeachment para virar uma página da história, né, e seguir com novas notícias, novos acontecimentos e principalmente a questão de ajuste fiscal que precisa ser implementado o quanto antes, porque o mercado ele está nessa expectativa de acontecer isso, né? A resolução toda o Congresso precisa mostrar, sinalizar de alguma maneira firmemente para o mercado que isso não é só um discurso e que ele vai fazer alguma coisa na prática em termos de ajuste fiscal, né? Então, eu acho que esse é o grande tema. Então, eu acho que saindo de uma, a gente consegue já enxergar com mais clareza isso. Eu espero que o Congresso e o Temer eles tenham um bom entendimento nessas questões de aprovação e de reformas que são necessárias, né? O time de finanças do governo é muito bom, né? A gente tem o Meirelles, tem o William Goldfein no Banco Central. Eles dão muita credibilidade para mostrar para os investidores que há seriedade dentro da equipe econômica, né? Diferentemente do que tem acontecido em outros momentos. E então eu acho que é o seguinte, mas assim, a gente tem visto, né, a questão do PIB, da economia, então alguns dados que saíram e já começam a mostrar sinalizações, então acho que está um mix de emoções, então tem coisas positivas e coisas negativas, né? Então, por exemplo, a prévia do PIB, que a gente estava até comentando aqui antes, né, mostrou que há setores que já estão em recuperação, como vestuário, têxteis e químicos, né, já vieram com crescimento no último tri, prévia do PIB, né. Há dois setores que estão em stand-by, que seria sinal amarelo, que é justamente construção civil e metalurgia, mas o fato desses dois setores eles não estarem caindo mais é um sinal extremamente positivo para a economia, né. Então, espera-se também que haja uma recuperação em algum momento do setor imobiliário e do setor de metalurgia também. E por último, que você está no sinal vermelho, é o setor de petróleo, óleo e gás, né, e tem alguma parte do agrícola também que ainda não mostraram recuperação. Então eu imagino, né, que à medida que esses setores da economia comecem a mostrar mais resultados, a melhorar os resultados, as ações também vão começar a reagir. Então eu acho que o setor de construção civil, de alguma maneira, ele tem que estar no radar, porque acho que em algum momento ele vai se recuperar. Então ele deve estar no radar dos investidores. Eu acho que não é muito imediato, já não é no próximo quarter, quer dizer, no próximo tri e nem no último trimestre, mas eu acho que em algum momento ele vem. O índice de confiança de alguns setores também tem mostrado sinalizações muito positivas, né? Então, principalmente vindos da FGV. O índice de confiança da indústria caiu depois de diversas altas, né? A gente tem alguns papéis que reagem diretamente a isso, como o Home. Você vê que quando o índice de confiança cai, Home cai junto. E quando ele recupera... Mas eu acho que é um setor que o próximo ano, agora na revisão do Focus, agora, a indústria mostrou que a taxa de crescimento pode ser menor, né? Também então, começa a precificar um pouco isso, mas eu acho que deve andar melhor o setor industrial ano que vem, né? É uma das minhas expectativas da Upside Investor. Eu acho que também, por exemplo, a questão de confiança do consumidor veio mostrando que a tendência continua vindo em alta. Isso é importante, que mostra sinalizações futuras, né? Se os consumidores, as famílias começam a sentir que há confiança, né? Ninguém vai perder o emprego mais, o consumo começa a voltar e diversos outros drivers começam a acontecer. Então, eu acho que tem esses três sinais. Tem verde, que é os que já vieram positivo, têxteis, vestuário e químicos, tá? Mas amarelo. Esses verdes, olhando para a Bolsa, né, para as ações que representam os setores na Bolsa, seria um verde também para a compra dessas ações? Então, eu acho que
Assim, eu teria que dar mais uma olhada com mais critérios. Eu acho que alguns papéis, sim, tem algum upside. Tem alguns papéis que eu acho que não tem. Então, por exemplo, Marisa, eu já até comentei aqui com outra ocasião aqui. Eu acho que o papel, às vezes, ele sobe e tal, mas eu acho que não tem tanto fundamento. Eu acho que alguns já andaram relativamente bem, mas ainda possuem algum potencial de alta. Eu acho que esses que estão mais abandonados, seguramente, os que possuem melhor possibilidade de... Isso a gente está falando dentro do setor de varejo. Não, aí eu já estou falando para a sinaleira amarela, que seria o Certo. caso da construção civil e metalurgia. Eu acho que esses são o próximo que devem andar. Acho que o Assim, mercado, pelo que já andou, né, o Ibovespa esse ano, eu acho que o investidor vai ficar muito seletivo, né? E justamente, eu acredito aí que agora, passado o impeachment, o Temer já vai se apresentar como governo, né? E já vai sair a caça de dinheiro. Então ele vai para a China para atrair investimentos para a infraestrutura, para os investimentos que virão. Então, no setor de infraestrutura, principalmente quando a gente fala em setor elétrico, concessionárias rodoviárias, ferroviárias e tudo mais, eu acho que esses papéis podem ser aqueles que vão andar um pouco mais, né? Justamente porque além da você atrair o investidor para tocar o projeto, você vai ter outro investidor que quer comprar papel. Então, eu acho que muito papel já andou bastante, precisa tomar cuidado, né? Mas tem muita oportunidade boa aí pela frente, nesse finalzinho de ano. E agora, nesses últimos dias, assim, para quem é trader, né, opera ali no day trade mesmo, tem sido difícil operar porque a bolsa não tem dado muita uma sinalização clara, né, de direção. água morna. Exatamente. Para os próximos dias, deve continuar esse movimento assim difícil, né, de indefinição da bolsa, ou isso tende a acelerar mais um direcionamento assim do mercado? Na verdade, o que acontece? Semana passada a gente teve o Fed, na sexta-feira, né? Que foi o evento da semana, então os investidores ficaram cautelosos, então ó, foi difícil, né? E aqui dentro correndo impeachment. Essa semana é uma semana pesada de indicadores econômicos, tem PMI na China, Estados Unidos, e termina na sexta-feira com os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente vai ter outra semana pesada, né, com o investidor cauteloso por conta a Yellen sinalizou que pode aumentar os juros esse ano. Se os dados do mercado de trabalho vierem forte, o peso, né, o percentual de aposta é de que venha mesmo, né? Isso pode mexer com o dólar, vai mexer com o preço de commodities. Então, assim, é uma semana que tende a ser nervosa e aí é bem interessante para quem faz day trade, né? Porque a volatilidade fica muito grande, mas precisa tomar muito cuidado. Eu acho que, virando essa página, Paula, eu tendo a acreditar que é mercado mais subindo forte até. Eu não acredito, assim, que... Acho que... Isso já, para mim, é contado que não volta governo dela, da presidente e ex-presidente. Eu acho que seja uma página virada, mas eles querem a confirmação disso. Aí depois acho que o Congresso, o governo, eles precisam mostrar realmente que eles vão trabalhar e entregar aquilo que precisa. E isso é uma sinalização muito forte para o mercado. E aí eu acho que a coisa começa a andar bem mesmo. Porque tem alguns papéis que eles estão diretamente atrelados a esse cenário assim, de indefinição. Né? Por exemplo, infraestrutura. Né? Existem empresas do setor que são de infraestrutura. Esses papéis pararam agora num patamar. A gente está falando de ecorodovias, CCR. Rodovias também, metalúrgicas, algumas que produzem não aço plano, mas aço longo, que vai muito para a infraestrutura. Todos os setores estão esperando a definição do governo, né? Então, definir essas metas fiscais, todo esse cenário é importantíssimo, assim, para que fale assim, bom, aí o governo vai realmente ampliar aí. E eu acho que aí, partindo disso, o Temer também já tem eu imagino que ele deve ter uma série já de programas, assim, de ações programadas para soltar, tipo, visitar a China, trazer investidor. Tem a reunião do G20, né? G20. Então, ele vai aproveitar tudo isso para colocar o Brasil no radar de novo. E aí, eu só acho que é o seguinte, demora talvez um pouco para a questão de juros aqui no Brasil, que é muito alto, e é interessante para o investidor ficar alocado em renda fixa no Brasil. Até o último Fox mostrou, estava trabalhando com uma faixa de 11% no ano que vem, eles
elevaram para 11,25, né? 11,25, foram um pouquinho mais né? cautelosos. Então eu acho que isso demora uma recuperação na economia real, porque ninguém vai fazer que faça essas contas em sã consciência, vai usar, deixar o dinheiro numa coisa que tem maior risco, você pode ter um retorno interessante sem risco, né? E isso eu acho que também atrapalha um outro ponto, que é a recuperação do crédito. Se você pensar lá na crise de 2008, o Brasil ele saiu tão mais rápido da crise em 2008, porque naquele momento os bancos não fecharam as torneiras para o crédito. Então isso foi muito importante. Você vê, o crédito tem um papel muito grande, né, na economia brasileira. As pessoas se alavancam, utilizam crédito para fazer consumo de bens duráveis, carros, tem uma cadeia produtiva longa, um monte de emprego atrelado. E naquele momento os bancos não diminuíram, eles não secaram, não fecharam as torneiras do crédito. Também não existia uma possibilidade grande assim de inadimplência, né, como está ocorrendo agora. Então é importante as taxas de juros sinalizar que vão cair, porque as pessoas vão retomar a utilização do crédito, e isso vai alavancar a economia, né? E os bancos também vão poder voltar a emprestar, e tudo voltar ao que era como antes, né? Volta um pouco aos patamares que estavam. Mas isso depende de reforma fiscal, aí menor precificação dos investidores pelo risco do governo, menor taxa de juros ou não, inflação em queda, uma série de gatilhos estão atrelados uns aos outros, né? Eu imagino que logo mais, né, o governo ele vai tomar uma postura bem diferente do que a gente está vendo, né? Primeiro porque o governo busca apoio, né, dos políticos para tirar a Dilma, né? A partir do momento que isso se confirmar, ele tem que pôr em prática uma série de planos, pacotes, privatizações, né? Então a gente vai começar a ver logo mais, em setembro já, a gente vai ver muita coisa surgindo, né? Até dizem que em 12 de setembro já vão ser anunciados as concessões que vão ser privatizadas, né? E a equipe do Meirelles vai estar correndo, anunciando pacotes e pacotes, né? Tem que correr com essa economia, empurrar ela para ela pegar no tranco, né? Porque realmente a economia nossa entrou numa situação muito delicada, né? Então, setembro a gente pode esperar talvez um novo ciclo aí de rally da Bolsa também. Hoje é o dia D, o divisor de águas, né? A partir daqui, o viés da Bolsa continua sendo de alta, né? A gente até imagina que um índice... Só que está estacionado agora, né? Por causa essas 2 semanas para os eventos, né? Fed e mercado de trabalho nos Estados Unidos. E aqui um pouco do impeachment, né? Apesar de já estar bem precificado, mas passado isso, acho que o viés é de alta para a Bolsa, de forma geral, né? Bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta no segundo bloco. A gente separou umas ações para analisar, até também umas que podem ganhar nesse novo cenário de Brasil, né, da definição do impeachment. Então, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Até mais.